Imaginem mergulhar nos oceanos hoje e encontrar uma criatura de 2 metros de comprimento, com tentáculos flexíveis na frente da cabeça e olhos compostos gigantescos fixados em vocês. Vocês sairiam da água gritando, certo? Bem, há 540 milhões de anos, essa era apenas uma terça-feira normal nos mares do Cambriano. Conheçam o Anomalocaris, a criatura que fez os paleontólogos questionarem se a natureza estava experimentando algum tipo de substância alucinógena. Esta é a história do primeiro superpredador dos oceanos, uma máquina de matar que moldou toda a evolução da vida marinha. Para entender a insanidade do Anomalocaris, precisamos viajar para um mundo completamente diferente do nosso. Durante o período Cambriano, entre 540 e 485 milhões de anos atrás, a Terra estava passando pela famosa Explosão Cambriana, um evento evolutivo onde a vida decidiu que formas simples eram entediantes e começou a criar criaturas que pareciam saídas de um filme de ficção científica. Os oceanos eram rasos, tropicais e mornos, sem gelo nos polos. O nível do mar estava muito mais alto que hoje, cobrindo vastas extensões dos continentes. Não existiam peixes, tubarões ou qualquer vertebrado. O mar pertencia aos invertebrados, e entre eles, uma criatura estava prestes a mudar as regras do jogo para sempre. Os primeiros paleontólogos que encontraram fósseis do Anomalocaris ficaram completamente perdidos. Imaginem a frustração. Eles achavam que tinham encontrado 3 animais diferentes. Os tentáculos frontais foram classificados como camarões bizarros, o corpo como uma água-viva estranha e a boca como uma anêmona mal-formada. Levou décadas para os cientistas perceberem que estavam olhando para partes de uma única criatura, uma revelação que os deixou ainda mais perturbados. O nome Anomalocaris significa literalmente camarão anômalo, porque mesmo os especialistas não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Quando finalmente montaram o quebra-cabeça, o resultado foi aterrorizante. O Anomalocaris canadensis, a espécie mais conhecida, media até 2 metros de comprimento, tornando-se instantaneamente o maior predador de seu tempo. Seu corpo era achatado lateralmente, como uma folha gigante, permitindo movimentos ondulantes elegantes através da água. Ao longo das laterais do corpo, fileiras de nadadeiras flexíveis se moviam em ondas coordenadas, impulsionando esta máquina de caça através dos mares primitivos com uma graça hipnotizante e mortal. Mas eram os tentáculos frontais que realmente definiam o terror do Anomalocaris. Estes apêndices, chamados de ramos frontais, eram cobertos de espinhos afiados e poderiam se esticar quase 1 metro à frente da cabeça. Funcionavam como braços serpentinos ultraflexíveis, capazes de se contorcer em qualquer direção para capturar presas. Imaginem tentáculos de polvo, mais rígidos o suficiente para quebrar caranguejos e flexíveis o suficiente para envolver criaturas em fuga. Estudos biomecânicos sugerem que estes apêndices podiam exercer força suficiente para esmagar as carapaças mais resistentes da época. Os olhos do Anomalocaris eram uma obra-prima da engenharia natural. Cada olho composto tinha mais de 16 mil lentes individuais, mais do que a maioria dos insetos modernos. Estes olhos gigantescos, do tamanho de pratos, ficavam montados em projeções laterais da cabeça, proporcionando uma visão panorâmica quase completa. Podiam detectar o menor movimento no fundo oceânico, rastrear presas em fuga e identificar ameaças vindas de qualquer direção. Para as criaturas do Cambriano, ser visto por um Anomalocaris significava que já era tarde demais para escapar. A boca desta criatura era igualmente fascinante e aterrorizante. Localizada na parte inferior da cabeça, consistia em um anel de placas triangulares que se fechavam como as lâminas de uma câmera fotográfica antiga. Quando o Anomalocaris capturava uma presa, empurrava-a em direção a esta boca circular. As placas se fechavam gradualmente, cortando e triturando a vítima antes de direcioná-la para o sistema digestivo. Era como um moedor de carne biológico, funcionando com precisão mecânica para processar qualquer criatura infeliz o suficiente para ser capturada. O impacto ecológico do Anomalocaris foi revolucionário.
Antes de sua chegada, os oceanos cambrianos eram relativamente pacíficos, com criaturas pastando calmamente no fundo do mar. A evolução deste superpredador desencadeou uma corrida armamentista evolutiva sem precedentes. Trilobitas desenvolveram espinhos defensivos elaborados, caranguejos criaram carapaças mais espessas e outras criaturas evoluíram sistemas de escape mais sofisticados. O conceito de predador versus presa nasceu nos mares cambrianos e o Anomalocaris foi o arquiteto desta nova realidade brutal. Evidências fósseis revelam que diferentes espécies de Anomalocaris desenvolveram estratégias de caça especializadas. Algumas espécies tinham tentáculos mais robustos para esmagar presas com carapaças duras, enquanto outras desenvolveram apêndices mais flexíveis para capturar organismos de corpo mole. Certas espécies chegaram a medir 3 metros de comprimento, dominando completamente os ecossistemas marinhos de suas regiões. Estes predadores gigantescos patrulhavam os recifes cambrianos como senhores feudais subaquáticos, controlando todas as formas de vida ao seu redor. O mistério da extinção do Anomalocaris continua intrigando os cientistas. Após dominar os oceanos por milhões de anos, estas criaturas desapareceram no final do Cambriano, quando mudanças climáticas e oceânicas transformaram seus habitats tropicais. Alguns pesquisadores sugerem que a evolução de novos predadores, como os primeiros vertebrados, podem ter contribuído para o seu declínio. Outros apontam para mudanças na química oceânica que afetaram suas presas principais. Hoje, quando observamos reconstruções do Anomalocaris em museus, é difícil não sentir um arrepio. Esta criatura representa o momento em que a natureza descobriu o conceito de predação especializada e decidiu levá-lo ao extremo. Se o Anomalocaris tivesse sobrevivido e continuado evoluindo, nossos oceanos modernos poderiam abrigar monstros que fariam o megalodon parecer um peixinho inofensivo. Talvez seja uma sorte que estes aliens cambrianos permaneçam apenas como fósseis, lembrando-nos que a Terra já foi um lugar ainda mais estranho e aterrorizante do que conseguimos imaginar.